120 do segundo selo. Agora aqui eu vou falar mais um pouco, né? William Brandt diz aqui: a Igreja Católica diz ser a primeira igreja original e está certíssimo. Eles começaram no Pentecoste, no dia de Pentecoste. Agora aqui eu não concordo, porque lá no dia de Pentecoste, Mashiach ressuscita, fica 40 dias na terra, aparece 11 vezes, retorna ao céu, 10 dias depois, que dá 50 dias, é o dia de Pentecoste. Aquele grupo lá era de hebreu, não tinha romano, europeu, gentil. A primeira Kenessian, congregação, a primeira Kehilá, que Mashiach estabeleceu, fundou, levantou, não era de Roma, era de Jerusalém, era discípulos do Mashiach. Antes de Mashiach começar a pregar, ele frequentava a sinagoga em Nazaré. Expulsaram ele da sinagoga lá em Lucas 4, quando ele disse: hoje se cumpriu essa escritura, depois de ler Ishaial, que é o capítulo 60 de Ishaial, de Isaías. Então ele vai fundar sua própria Kehilá, sua própria comunidade, sua própria Kenessian. Não tinha romano, não tinha papa, não tinha dignatários de Roma, bispo, papa. Até ali era só de judeus, tanto que quando Cláudio, Atos dos Apóstolos 18, expulsou os judeus de Roma, e Andrônicos e Júnior foram apóstolos antes de Shaul, antes de Paulo. Está em Romanos 16. Fundaram a primeira Kehilá, a Kenessian, em Roma. Quando Cláudio expulsa, então vai se corromper lá em Roma. Mas em Jerusalém era de Rudim. Mesmo aquelas 3.000 almas do dia de Pentecostes lá, que Kefas responde, depois eles perguntaram: aqui faremos, varões e irmãos, Atos 2,38, arrependei-vos cada um de vós, disse Kefas, seja batizado em nome de Yehoshua Mashiach, para o perdão dos vossos pecados. Ali em Jerusalém, ali só tinha Yaldim, Rudim, judeu. Então aqui eu prego a verdade. A primeira igreja do dia de Pentecostes era de judeus. Os primeiros discípulos eram judeus, não eram gentios. Agora a igreja romana vai nascer lá com Constantino, o pai do cristianismo, no ano 325, no concílio de Nicéia. Eu estou aqui para pregar a verdade. Eu prego diferente do vidente, profeta de Deus, William Brandt. Eu sei, William Brandt é um homem de Deus, mas eu devo falar a verdade nesta hora aos seguidores da mensagem de William Brandt, para ver se alguém desperta. Não foi a igreja romana em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Ela era composta só de Rudim. E Yohanan 4:22, Mashiach diz para a mulher samaritana: a salvação vem dos judeus, dos Yehudim, não vem de Roma. Aí, cristão começa depois da morte de Trajano, acho que é o ano 116, com o imperador Adriano, né, começa a ser chamado de cristão. Aí vai tomando forma o cristianismo. Quando Constantino sonha com a cruz, um pagão, vira cristão, então já havia cristianismo. Já havia sufocado, acabado com a Kehilá, que é nesse ano de Jerusalém. Mesmo depois da ordem, decreto de Cláudio, acabar e os judeus poderem voltar a Roma. Quando voltaram, a Roma já estava corrompida, né? O que Andrônico Júnior fez já estava corrompido. Paulo já tinha morrido, acho que no ano 64, 65, 66, lá em Roma, sob a jurisdição do imperador Nero César, que em hebraico dá 666, né? Em letras hebraicas. Mas quando eles voltam, depois do decreto de Cláudio terminar, está corrompido Roma. Foi Roma que se corrompeu. É Roma que vai começar o cristianismo, não Jerusalém. Lá é Kehilá, lá é Kenessian, com Kefas, Pedro, né? Com Jacob, Tiago, com Yohanan, João, e Paulo também, Kehilá. Kenessian aí, começando no ano 54 até a sua morte, né? No tempo de Nero, né?
depois a coisa corrompe. Mas hoje, na hora da meia-noite, a palavra original está aqui, não para voltar à Rua Azusa, 1906, em Los Angeles, com William Seymour, os dons. Lá foi derramado dons. Hoje somos convidados a voltar para Jerusalém, Jerusalém. A doutrina, essa doutrina de Paulo, não é Roma. Não somos igrejas. Não seremos igreja. Organização, denominação, não terá nem quatro paredes, templo. Mas queremos a palavra original. Queremos que a Kenessian, em hebraico, aquele lá volte. Não organização, não ismo dos tabernáculos, não denominação evangélica, pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal, não organização católica, mas queremos que lá. Os filhos do Criador, da palavra original, querem a Kehilá, a comunidade, Kenessian, congregação. Agora aqui, nesse set seu, que tem coisas que Mombrano errou. Não que esteja contra o William Branham. Como Mombrano tinha uma comissão e o dever de dizer a verdade, eu também estou aqui com o dever de dizer a verdade. Nesta hora. E dizer, William Branham errou nisso aqui, como eu já preguei aí. Ele disse que a primeira igreja primitiva era de Roma, e não era, ela era judaica, hebreia, não tem nada a ver com Roma. Era de Jerusalém. Depois é que vai chegar a ter uma igreja de Roma com Andrônicos e Júnias, apóstolos, antes do apóstolo Shaul, Paulo, Romanos 16. Mas o apóstolo que fundou a primeira congregação, que nesse ano, que lá foi Kefa, foi Pedro, lá em Jerusalém. Aí ele foi dado a chave do reino dos céus para trazer a revelação. Então não é Roma, eu não concordo com William Branham. O que o irmão Branham falar e é a verdade, eu não vou corrigir, mas se eu ver que não está alinhado com as escrituras, eu devo pregar a verdade. Eu não estou aqui para corrigir o William Branham. Isso não é o meu propósito. Estou aqui para pregar a verdade. Mas é diferente de William Branham. Que seja diferente, mas que seja a Bíblia, que seja as escrituras, seja Deus verdadeiro. Paulo diz, todo homem mentiroso. Eu não estou dizendo que o William Branham é mentiroso, mas o William Branham cometeu equívocos. Cometeu equívocos, como todo homem comete equívoco, cometeu erros. Mesmo sendo um grande pregador, um profeta, um vidente, muita coisa que ele pregou não é o que Paulo pregou, não. Paulo pregou muito diferente de William Branham. E agora nós temos a última oportunidade, na hora da meia-noite, desde o Brasil, de voltar à sã doutrina, ao santo evangelho da glória de Deus, 1 Timóteo 11, que Paulo pregou. E aí você decide, quer continuar na mensagem de William Branham? Siga em frente. Eu vou pelas 14 cartas. Eu sei que salvação só tem na Bíblia, mas Xia mandou examinar as escrituras. Paulo falou que a salvação, em 1 Coríntios 15, versículo 2 e 3, é se você recebeu o evangelho que ele pregou, tal como ele entregou, tal como ele ensinou. Do contrário, você estará crendo em vão.